Bem-vindos de volta ao Triple Rings. Hoje vamos mergulhar fundo num tema que todo fã ama e odeia ao mesmo tempo: times da NBA que trocaram de cidade. Essas mudanças não foram só mudanças de endereço, foram dramas financeiros, traições, ironias e reviravoltas que literalmente mudaram o rumo da franquia e da liga inteira. Vamos começar pela mudança que criou um império. Nos anos 40 e 50, os Lakers eram imbatíveis, mas em Minneapolis. Fundados em 1947, eles venceram 5 títulos da NBA em 6 anos. Em 49, 50, 52, 53 e 54, com o gigante George Mikan, o primeiro superastro da liga. Mas quando Mikan se aposentou em 1954, tudo desmoronou. A torcida sumiu, o time perdeu $60 mil só na primeira metade da temporada de 59 e 60, e o dono Bob Short viu o time quase ser colocado em probation pela NBA por baixa venda de ingressos. Em 1960, Short tomou a decisão mais ousada da história. Levou o time para Los Angeles antes da temporada de 60 e 61, inspirado na mudança dos Los Angeles Dodgers da MLB. Ele queria um mercado gigante da Califórnia, Hollywood e a TV. O curioso é que o nome Lakers vem dos 10 mil lagos de Minnesota e ficou em Los Angeles, onde não tem lago nenhum. Depois da mudança, o time renasceu na hora. Já tinha Elgin Baylor, que fazia 24 pontos e 15 rebotes, e draftou Jerry West em 1960. Em 1961 e 62, já venceram 54 jogos e foram para as finais. Resultado: viraram a franquia mais vitoriosa da NBA com 17 títulos no total. Sem essa mudança, talvez nunca tivesse existido o Showtime. Agora vem uma das ironias mais absurdas da liga. Em 7 de junho de 1974, a NBA expandiu e criou o New Orleans Jazz, homenagem ao berço do jazz. O dono Sam Battiston trouxe Pistol Pete Maravich num trade gigante com o Atlanta Hawks. Mas em New Orleans tudo deu errado. Jogavam em ginásios ruins, tinham que fazer uma road trip mensal por causa do Mardi Gras, pagavam a maior taxa de entretenimento do país e Maravich sofreu com lesões no joelho. O time nunca foi aos playoffs e perdia dinheiro todo ano. Em 8 de junho de 1979, Battiston mudou o time para Salt Lake City, em Utah. Não deu tempo de trocar o nome, então mantiveram o Jazz no estado mormon, conservador, sem nenhuma cena musical. Todo mundo riu na época, mas em Utah, o time explodiu. Chegaram Adrian Dantley, depois draftaram John Stockton em 1984 e Karl Malone em 1985. A dupla do pick and roll virou lenda. Mais jogos juntos na história da NBA. 2 finais, 97 e 98, e o Jazz virou sinônimo de lealdade e consistência. Agora, a história fica pesada. A traição mais famosa da NBA recente. Os Supersonics eram queridos em Seattle desde 1967, título em 79 e a torcida apaixonada. Em 2006, o dono Howard Schultz, também proprietário do Starbucks, vendeu o time por $350 milhões para um grupo de Oklahoma liderado por Clay Bennett. A promessa era clara: vamos ficar em Seattle e renovar a Key Arena. Mas a arena era antiga, sem luxo moderno, e o governo não liberou dinheiro público para uma nova arena de $500 milhões. Bennett pediu para sair do contrato de aluguel. Em abril de 2008, vazaram e-mails escandalosos. Um dos sócios escreveu: "Nós não compramos o time para deixar em Seattle." Protestos lotaram as ruas, a torcida gritando "Save our Sonics" no último jogo em casa, no dia 13 de abril de 2008. A NBA votou em 18 de abril do mesmo ano a mudança para Oklahoma. O resultado? 28-2 a favor da mudança. Só Mark Cuban e Paul Allen votaram contra. Seattle recebeu $45 milhões de compensação. Uniformes, troféus e números aposentados ficaram em Seattle. Em Oklahoma City, o time virou Thunder e explodiu com Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden. Virou contender imediato. Até hoje em Seattle, rola rancor eterno. Tem até documentário premiado chamado Sonics Gate.
Essa mudança mudou a NBA e deixou uma ferida aberta. Em 1995, a NBA expandiu para o Canadá, com os Vancouver Grizzlies, junto com os Raptors, nome escolhido por conta dos ursos que existem no Canadá. Mas em 6 anos foi um desastre. Dólar canadense fraco, prejuízo em salários pagos em dólar americano, clima frio, jogadores americanos odiando o lugar e audiência baixíssima. O time era um dos piores times da liga, ano após ano. O dono Michael Heisley tentou várias cidades, e em 3 de julho de 2001, a NBA aprovou a ida para Memphis, jogar os 3 primeiros anos na Pyramid Arena. Eles mantiveram o nome Grizzlies, porque Memphis já teve um time chamado Grizzlies na World Football League nos anos 70. A torcida local aprovou. Em Memphis, o time renasceu. Draftaram Paul Gasol em 2001 e Shane Battier. E também contrataram Jerry West como General Manager. Em 2004, sob o técnico Hubie Brown, fizeram 50 vitórias e chegaram aos playoffs pela primeira vez. Hoje, é uma das franquias mais respeitadas do Oeste. Vancouver nunca mais teve NBA. Para fechar com chave de ouro, a saga mais maluca de identidade da história da NBA. Os Hornets originais chegaram em Charlotte em 1988. Tinham sucesso, 44 vitórias e 38 derrotas em 1993. Lotavam o ginásio com um uniforme icônico. Mas o dono do time, George Sheen, virou impopular por conta de problemas pessoais e em 2002 o time foi para New Orleans. Charlotte ficou sem NBA. Em 2004, a cidade ganhou expansão, os Bobcats. Michael Jordan virou dono majoritário em 2010. Enquanto isso, New Orleans jogou como Hornets até 2013, quando virou Pelicans, para se conectar melhor com a cultura local. Aí veio a reviravolta. Em 18 de julho de 2013, os Bobcats pediram, e a NBA aprovou, recuperar o nome Hornets e toda a história de 1988 a 2002. Records, números aposentados como o 30 de Del Curry e o 13 do Bobby Fields. New Orleans ficou só com a história de 2002 a 2013. Foi a primeira vez que uma cidade reclamou a identidade de volta. Em 2014, os Bobcats viraram Hornets de novo. Voltaram com as cores originais e Charlotte se sentiu em casa. Hoje, são 2 times separados, mas com uma história compartilhada que a NBA consertou de um jeito brilhante. E aí, qual dessas mudanças te chocou mais? A traição de Seattle, a ironia do Jazz ou a reviravolta dos Hornets que recuperou a história? Curtiu? Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Na próxima, vamos falar das mudanças mais importantes da NFL e da MLB. Muito obrigado e até o próximo vídeo.